Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer uma coisa, meu filho. Ande perto de gente sonhadora. Ande perto de gente que pensa grande, de gente que quer ir longe, de gente que pode olhar para o impossível e dizer: o impossível vai se tornar possível, realidade. Saia de perto de gente pessimista, que vai dizer que está tudo muito difícil, que não vai dar, não dá mais para segurar, explode coração. Sai de perto dessa gente. Se inscreva no canal Motivação Global. Porque quando você anda com sonhador, sonhador é assim, ó. Quando você está contando seu sonho para um sonhador, por exemplo, a senhora quer casar com um homem alto, louro, rico, fiel, né? Tudo isso que a senhora acha que vai achar. Aí a senhora cria essa expectativa. Se a senhora contar seu sonho para uma mulher sonhadora, a mulher sonhadora, ela fica assim, ó. O que é isso? Isso é comportamento de quem está aguardando você encerrar seu sonho. Porque assim que você encerrar o seu, ela fala o dela. É ou não é? Agora, não, peraí. Mas quando você conta seu sonho para quem não sonha, quando você termina de contar, o semblante da pessoa, primeiro que ela fica assim, ó. Você vê na cara da pessoa que ela diz que esse homem não existe, que se existir não é pra tu, porque tu não merece, que você vai morrer solteiro. Sim ou não? Então deixa eu falar uma coisa pra você. Cuidado com quem você anda ou com quem você mantém perto de você, certo? Esse é o momento em que vai começar a se relatar a história de um jovem, 17 anos de idade, era José. José é o irmão caçula e ele tem nos seus irmãos mais velhos um comportamento extremamente ruim, um comportamento nocivo. E ele cresce nesse ambiente onde seus irmãos mais velhos, que serviriam para ele de parâmetro, que serviria para ele de referencial, os referenciais de José não são bons referenciais. E ele poderia perfeitamente copiar, ou seja, reproduzir o comportamento de seus irmãos mais velhos. O que eu estou vendo? Eu estou vendo um camarada que está no meio de uma turminha que tem um comportamento incorreto, sim ou não? Mas a Bíblia diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar, que ele vai crescer e não vai se desviar dele. Na meninice, ele vivia perto de quem? De sua mãe. Ele era o filho único, o cuidadinho da mamãe e também um amado do papai. O que eu vejo é um camarada crescendo num ambiente onde ele foi impregnado a sonhar, a acreditar, ouvindo as histórias do que Deus fez, certo? Na vida de seus ancestrais. Então ele cresce num ambiente de sonho, mas era impossível. Mas esse cara começa a sonhar. Só que ele é o irmão mais novo e ele começa a ter um sonho muito esquisito. Ele sonhou primeiro, certo? Que ele e os irmãos dele tinham os molhos. E um dia os molhos dos irmãos se curvaram diante. E sabe o que mais? Isso demonstra uma imaturidade muito grande. Ele contou o sonho para os irmãos. Os irmãos aí que não gostaram do Zé mesmo. E você pensa que parou? Que nada, ele sonhou de novo. Porque sonhador é assim, meu filho. Se você é sonhador, você sabe o que eu estou falando. Eu não é, porque sonhar não paga. Eu não é. E ele sonhou de novo. E agora ele sonhou que sol e lua e estrela e tudo. Chamou a turma e contou de novo. Aí o pessoal não aguentou. Você está achando que você vai ser melhor que nós? Você está achando? E aquela confusão toda. Contando sonho para quem não deve. Cuidado para quem você conta seus sonhos. Cuidado, eu estou falando sério. Escolha sonhador. Acha sonhador, porque sonhador é terrível. Sonhador, você fala, ele joga combustível no seu sonho. É ou não é? Ele joga lenha, ele joga tudo no seu sonho. Agora, se você contar seu sonho para pessimista, ele joga água. Ele diz: não vai acontecer nada, menino. Vai nada. Vai nada para com você? Menino, o que foi a senhora? Conta que a senhora está com câncer para alguém sonhador. Sério, minha filha, fica tranquila. Tem 2 vizinhas lá que tinha, menino, fez uma campanha na igreja, Deus entrou com providência, ficou curado do câncer, casou de novo, o marido dela teve câncer, morreu e ela ainda está viva. É ou não é verdade?
Agora você conta seu sonho para quem não sonha. Sério, se ela está com câncer, menino, tem 2 vizinhas que morreu ontem. É ou não é? Eu preciso te estimular, primeiro, a selecionar as pessoas. Ok? E é isso. Me parece que esse menino cresce nesse ambiente. E isso dá a ele a oportunidade de sonhar. Sonhar o quê? Que ele vai ser grande. Mas grande como? Ele é o filho mais novo num sistema de hierarquia onde o primogênito assume normalmente o controle. Se depender disso, ele está na rabeira da cadeia alimentar. Ele é o mais novo. Ainda tem uma menina mais velha que ele. E o Zé está sonhando. Está sonhando, está sonhando, está sonhando. E os irmãos não gostam dele. Até que um dia os irmãos dele vão apacentar e o Jacó chama José e diz: José, eu queria que você levasse um lanche para os seus irmãos. Ô gente, pense num texto esquisito é esse. Porque o Jacó já estava cansado de saber que os meninos mais velhos não gostavam do Zé. O Zé poderia falar: pai, eles não gostam de mim, o senhor vai me mandar sozinho, porque foi sozinho. Parece que nem gosta do menino. Não é? Ele vai sozinho procurar seus irmãos. E lá vai o Zé. De longe os irmãos viram José. José ainda não viu, mas os irmãos viram. Mas sabe o que é mais estranho nisso? É que o texto diz que José procura os irmãos em tudo quanto é lugar e não acha. E se ele não achar os irmãos, e eu estava torcendo quando eu estava lendo, não acha, não acha. Esses caras não gostam de tu, não acha. Porque se ele não achar, o que ele faz? Volta e avisa o pai: pai, não achei, arruma um pessoal aí, certo? Para vasculhar o perímetro para ver se acha. Os mano, quando o texto diz que ele não acha, que ele está voltando, um cara achou ele e falou: ô garoto, o que é que está procurando? Ele falou: meus irmãos aí. O cara falou: foi por ali. Menino, eu não sei quem é esse cara, mas eu fiquei com a raiva dele na hora. Porque o José está quase se livrando. Certo? Olhe bem, quando ele não acha, alguém o acha. Alguns dizem que era a manifestação de Deus, dizendo para ele: seus irmãos estão indo para lá. E aí ele vai. Chega lá, os irmãos dizem: olha lá vem o sonhador, ó. O cara do molho, da estrela, da lua, do sol. E lá vai o Zé. Pegaram o José, jogaram numa cisterna, gente, e vão vender o Zé. Ô irmão, seja franco. Quem é que tem o comportamento legal? O José ou os irmãos? Quem? Então quem é que tem que se dar bem nessa história? Quem é que tinha que jogar o outro na cisterna? O Zé tinha que pegar os 10 e jogar na cisterna, sim ou não? Pois 10, camarada ruim, pega o cara bom e joga na cisterna. Você está rindo? Às vezes é a nossa história. É ou não é? Você vê o cara que faz tudo errado parecer que está vencendo, e você que faz tudo certo na cisterna. Essa história não é diferente da nossa não. Muitas vezes nós nos vemos nessa situação. E o José está lá na cisterna e os irmãos decidindo lá de fora: vão matar o Zé? Não, não mata, não mata. E o Zé lá dentro da cisterna: morri, não morri, agora não morri, agora não. Porque parece que seus irmãos estão decidindo lá de fora seu futuro, sim ou não? Só que o futuro de José não é decidido por seus irmãos. A caneta que escreve o futuro de José, o roteirista dessa história é o Senhor dos Exércitos. Você está entendendo? Se a caneta que escreve seu futuro está nas mãos do Senhor, pode ter certeza que, como diz o profeta Jeremias, no final você vai receber o fim que desejais. Quando nós olhamos isso, parece: morreu, não morreu, mata, não mata. E o José lá dentro: morri, não morri. Pastor, por que vai acontecer isso com José? Porque presta atenção, José é o único sonhador no meio de quem não. E às vezes, para o seu sonho se tornar realidade, Deus vai ter que tirar gente da sua vida. Deus vai ter que te separar de pessoas que não conseguem enxergar e nem estão preparadas para onde Deus quer te levar. Você está entendendo? Tem gente que não vai tolerar ver o seu sucesso. E não tente levar essa turma com você, José. Entende? José vai para uma próxima fase e seus irmãos vão vender. Ah, mas são seus irmãos. Não são seus irmãos simplesmente. São gente que não acredita que o que ele está sonhando vai se tornar uma realidade. E o sonho, gente, já está falando que esse cara vai ser fera.
O cara vai ser governador. Só que entre o sonho e a realização tem o tal do percurso. E ele vai ter que percorrer, certo? Ou vai perecer no caminho. Ele está contaminado por um sonho de base de sua criação. Se depara com comportamentos incorretos dos quais ele não faz parte. Mas ele convive no meio de um povo que não é capaz de entender, a não ser seu pai que guardava no coração, como Maria. Ele vai ter que se separar, e é por isso que ele sai de perto de seus irmãos. Quando ele é vendido, ele vai para um novo ambiente. Ele vai ser vendido por seus irmãos a uma caravana de ismaelitas que estão caminhando para o Egito. José queria ir para o Egito, sim ou não? Sim ou não? Mas ele foi? Pois é, diga para quem está do seu lado assim: a vida vai te levar para lugares que você não gostaria de ir. Mas quando isso acontecer, leve Deus como seu companheiro de viagem. Por muitas vezes a vida vai nos levar para caminhos, para crises, para circunstâncias que nós não estamos a fim de ir, mas tem que ir, porque faz parte do processo. E no final do processo, sabe o que eu e você falamos? Teve hora que eu achei que eu não ia suportar. Claro que você achou que não ia, porque não foi você. Foi Deus que te levou, porque Ele sabe que você suportar isso. Isso só indica que o caminho não tem muito a ver com você, tem a ver com Ele te conduzindo. É assim que é viver com Deus. É essa dinâmica de vida. E o que nós vamos ver agora é que ele não estava a fim de ir, mas ele foi. Chegou lá no Egito, foi vendido na casa do Potifar. Como? Pois é, ele era um escravo, sim ou não? Sim, mas ele tinha comportamento de escravo, porque o importante não é o que as pessoas acham a seu respeito. O importante é quem você é. O que fez José progredir na casa de Potifar foi a sua postura, não o cargo que ele ocupava. Você está entendendo? O que as pessoas falam ao seu respeito não determina quem você é. É assim que funciona. Ok? Todo mundo dizia que ele era mas ele não se sentia ali um cara proativo. É um camarada que começou a fazer a casa do Potifar prosperar de uma tal forma que o Potifar olhou e falou assim: esse cara é maneiro. E o texto diz: na casa de Potifar, Deus era com o José. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e isso é muito importante, e eu acabo aqui. Nós temos muitos sonhos, ou talvez você até parou de sonhar, por estar envolvido, entrelaçado com pessoas que perderam o prazer dos sonhos. Se você deseja ir para a próxima fase, a primeira é: afaste-se dos pessimistas e daqueles que não sonham. Aproxime-se daquele que conhece e sabe o que Deus está fazendo. Mas entenda que esse é apenas o primeiro passo. Você também pode ter que se afastar de hábitos. Você pode ter que se afastar de pessoas, se afastar de ambientes. Como José foi removido com mão forte de perto ou de um ambiente